pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai ver o conceito de posição, deslocamento e distância percorrida para a física, né? Vamos lá. Primeiramente, o que é posição? Posição vai ser um ponto no espaço onde a gente vai estar, e a posição na física a gente vai depender de um referencial, ou seja, a gente vai ter que colocar um marco zero. Então, em determinado ponto vai ser zero, então eu vou ter as posições positivas, 10, 20, 30, e as posições negativas, menos 10, menos 20, menos 30, como está o nosso exemplo aí abaixo, certo? Então, a gente, para saber uma posição, a gente tem que ter um referencial, por isso a gente coloca um referencial. Por exemplo, o nível do mar é um referencial, então o que está acima do nível do mar a gente pode considerar positivo, o que está abaixo do nível do mar a gente pode considerar negativo, certo? Já o deslocamento. Deslocamento é um conceito bem interessante, porque ele depende apenas da posição inicial e da posição final do nosso objeto, do nosso móvel, da pessoa que se deslocou, o deslocamento no caso aí. Então, por exemplo, se um ciclista sai de uma posição -4 até uma posição 3, o deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. Então a gente tem que levar em consideração também o negativo da posição e o negativo da operação, né? Menos com menos dá mais, então a gente tem um deslocamento aqui no caso, como está a unidade em quilômetros, de 7 quilômetros. A distância percorrida, embora no primeiro momento possa parecer igual ao deslocamento, mas a distância percorrida vai levar em consideração todos os deslocamentos, ou seja, a soma dos deslocamentos. Se eu tenho 2 deslocamentos, eu vou somar 2. Se eu tenho 3 deslocamentos, eu vou somar 3. E não só a posição final, nem a posição inicial. E o que é que isso diferencia? Uma pessoa, ou um móvel, ou um automóvel, ele pode ir a um determinado ponto, depois retornar para o ponto inicial. Se ele retorna para o ponto inicial, o seu deslocamento é 0. Mas a distância percorrida, não. Eu vou ter que somar a distância que ele foi, o deslocamento que ele foi, depois o deslocamento que ele voltou. Então, a distância percorrida vai ser a soma dos deslocamentos. Aí a gente vai colocar um exemplo aqui, bem simples de a gente fazer. É uma questão da Unital São Paulo. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância efetivamente percorridas são. Então, olha, ele deixa bem claro aqui, a gente tem que tomar cuidado. Ele quer a variação de espaço e a distância percorrida. Ele quer duas coisas, certo? Então, primeiro vamos calcular a variação de espaço. Para a gente calcular a variação de espaço, a gente só precisa saber a posição final e menos a posição inicial. Então, ele diz que partiu do quilômetro 50. Então, a posição inicial é 50 e ele finalizou o seu trajeto no quilômetro 32. Então, o deslocamento vai ser 32 menos 50, né? Que é a posição final menos a posição inicial. Logo de cara, e aí é um macete interessante, vestibulares de múltipla escolha e tudo mais, você ir eliminando as alternativas que estão completamente erradas. Então, a gente já pode logo de cara eliminar a letra A, B e a letra E, né? A gente já tem C e D. Aí, para calcular a distância efetiva, a gente tem que levar em consideração que ele teve 2 deslocamentos aí. O primeiro, que foi do quilômetro 50 até o quilômetro 60, e o segundo, que foi do quilômetro 60 até o quilômetro 32. Como a gente não está levando em consideração o sentido do movimento, a gente vai considerar apenas o módulo, né, desses deslocamentos, ou seja, apenas o valor positivo. Esquece o sinal. Se o resultado der negativo, a gente vai considerar como sendo positivo. Então, a gente tem aqui o módulo, né, do posição final, deslocamento 1, 60 menos 50, né, que foi o final, menos o inicial do deslocamento 1. Já o deslocamento 2, que foi do 60 até o 32, ou seja, ele retrocedeu, ele voltou, então vai ficar 32 menos 60, que vai ficar 60 menos 50 dá 10, 32 menos 60 daria menos 28. Mas como está em módulo, né, dá 28. E aí o deslocamento dá 38 quilômetros. Resposta correta, letra C. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Valeu!